Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos aqui. Vamos falar aqui do que está acontecendo. Se criou uma expectativa gigantesca a respeito do depoimento do Freire Gomes. Beleza. Resolvi esperar um pouco, eu e o Mauro em especial também, nós resolvemos esperar um pouco para poder falar alguma coisa para ver se ia ter algum vazamento, alguma paradinha assim que, por coincidência do destino, algo que aconteceu em todos os outros depoimentos de processos e investigações envolvendo Bolsonaro. Neste caso, no dia de hoje, não aconteceu nada parecido. Vamos ver aqui então a questão desse depoimento aí do general Freire Gomes, já que não temos nenhum tipo de vazamento, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado sem sair fazendo acusações como rolou com o Cid, até que a coisa se provasse, tivesse um pouco mais de robustez, em que pese o Cid já tenha feito aquela coisa, já tenha coisado o relógio, os relógios e também as estátuas e também o cartão do Bolsonaro, né? Tá aqui com o Freire Gomes, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado, assim, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Olha só, pessoal. Porque respondeu todas as perguntas, não ficou calado em nenhuma. Olha, ele é testemunha, não tem como ele ficar calado. Vou exercer meu direito constitucional de silêncio. Não dá pra fazer isso, o cara é testemunha. Ou ele sabe e responde, ou não sabe. Ele informa, não se trata. O que está me parecendo uma das duas possibilidades aí. Ou o Freire Gomes não disse nada demais, certo? E aí, por exemplo, fizeram perguntas pra ele não sabia o que responder, não sabia dos fatos e disse, não estou sabendo, ele, ou as respostas que ele deu não são proveitosas para a investigação. E o tal do Freire Gomes aí estava sendo tratado como bala de prata, né, meus queridos amigos? Uma espécie da marretada final aí contra o nosso querido amado Bonorito. Meu querido amigo, só queria te lembrar para deixar o like, por favor, você me ajuda muito. Tamo junto aí. Agora de volta pro vídeo. Olha que interessante. Mauro, essa aqui tu vai gostar. A Globo fez uma matéria dizendo assim: o último general a depor sobre a trama golpista, o Freire Gomes, ele chega na Polícia Federal em desvantagem. Eu aprendi na faculdade que o último indivíduo que se manifesta nos autos, ele está em plena vantagem, em pleno exercício dos seus direitos. Pois, afinal de contas, todos os outros já falaram o que tinha para falar, e aí ele está sendo o último ali, o mais privilegiado. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Ei, mano, o que tu acha aí? Não tem vantagem nem desvantagem na testemunha? Pois é, né? Mas uma testemunha sendo a última, assim, depois de vários investigados. O que tu acha aí, já que a mulher falou que a Malu Gaspar falou que prejudicaram o Freire Gomes. A Malu Gaspar não sabe nem para ficar a cozinha, a que é bom no direito. Pois é, né, cara? Advogado, juíza. Pois é, ainda mais tadinha. O Maurinho dizia que se ela decidir direito, ela não era jornaleira, tadinha da Malu Gaspar, né? Eu só tô sendo. Eu sei, eu só tô sendo empate, só tô sendo policial bonzinho aqui, né? Sabe como é que é, né? Depois aí, ela vê o nosso vídeo, vai dizendo, onde já se viu, aí vai ficar triste. Aí vai pegar eu já faço matéria boa, tá? Uma matéria sobre isso. Aí, Mauro, ela vai pegar um potão de sorvete, assim, 2 quilos, vai comer sorvete. Vai bater foto com suspeita de calor. Meu Deus, não, eu tô com fome, eu vou jantar daqui a pouco, vou passar mal lembrando disso, meu Deus. Vamos lá, vamos seguir em frente. Olha só. Aí também está dizendo que o Freire Gomes pode se tornar réu, a depender do que a Polícia Federal concluir no inquérito. Mas ainda tem que passar pelo Ministério Público e tem que ser denunciado. Aquela balaia de gato todo, depois vai ser tudo na justiça. De operações terrestres, na época ali do governo Jair Bolsonaro. Ele integrava o alto comando do Exército até novembro do ano passado. E é por isso que você disse que esse é um personagem crucial nessa investigação toda, Raquel, porque ele era o único general da ativa que está aí nesse rol de investigados. Pois bem, na semana passada, ele prestou um depoimento à Polícia Federal. E segundo, como a gente contou aqui ontem, ele teria dito que ao se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ali em dezembro de 2022, lá no Palácio do Alvorada, o general Teófilo teria recebido essa determinação do então comandante do Exército, Freire Gomes, que é quem a gente está vendo na tela agora. Então, o que a defesa do general Teófilo nos diz? Que o general Teófilo nunca cogitou, nunca participou, nunca colaborou, nunca manifestou, nunca influenciou e nunca concordou com nenhum ato ou atitude golpista. Essa é uma nota da defesa do general Teófilo, que, como a gente estava contando aqui, era o único general da ativa que está nesse rol de investigados. Pois bem, qual seria o papel do general Teófilo nessa trama golpista, como a gente está dizendo, segundo as investigações da Polícia Federal? Como ele estava à frente do comando de operações terrestres, ele, nessa trama, seria o responsável ali por convocar os chamados kits
suspeitos, que são aqueles militares de forças especiais que teriam ali a missão, inclusive, de concretizar o golpe e até mesmo prender algumas autoridades, entre elas o ministro do Supremo Alexandre, que é o relator do inquérito. Então, a gente já explicou aqui quem é o personagem. Agora, a defesa vem dizendo que o general Teófilo nunca tramou e destaca ainda que ele tem 45 anos de carreira militar e ele é adepto da hierarquia, da disciplina e da lealdade. Raquel. Vamos ver, né? Porque as evidências da PF dizem o contrário. E as fontes no Exército hoje fazem questão de frisar que ele não tinha tropa, né? Ao contrário do que aparece na investigação, ele era o responsável por treinar os Kids Pretos, mas que os Kids Pretos respondiam pro comando militar do Planalto. Então, por que cacete que ele conseguiu? Ele era importante. Pois Se é, né? dependesse do Palácio do Planalto, tivesse um esquema pra golpe, tinha dado golpe. Pois é, cara, é impressionante. O cara é investigado por uma coisa que sequer iniciou. E eu vou demonstrar aqui já que essa história de golpe, de que queria dar golpe, não sei o quê, a própria decisão, não a decisão do Xandão, mas o pedido feito pela Polícia Federal, ele se autorrefuta principalmente nessa parte aqui. Trama golpista. Investigados calculam desgaste com o Xandex e deixam até mala pronta para irem presos. A Malu Gaspar, Mauro, tá dizendo aqui... Que umas coisas malucas, né? Eu não sei o que tá acontecendo com essa senhora aí, tá? Mas... Olha só. Eu não sei o que tá acontecendo, mas ela disse o seguinte, tá? O que já veio à tona é só a ponta do iceberg. É o que uns investigados estão falando, né? Pois é. De uma investigação que ainda deve produzir novas fases e até mesmo mais delações premiadas, né? Eu fico pensando assim, se a polícia... Pô, cara, eu tô tentando pensar que quem poderia delatar alguma coisa, cara, porque se as próximas delações aí que a Malu tá pensando, e a Polícia Federal, depois de pegar esse bando de mentira do CJ, não aprendeu até agora, meu Deus do céu, cara, meu Jesus, cara, eu realmente, se eu pudesse fazer um pedido pro ministro Xandex, assim, eu gostaria muito que liberasse o banco inteiro da delação. Eu preciso ver qual foi o tipo de porcaria que foi dito. E numa dessas a gente tá sendo até um pouco injusto com o Cid, né? Ele foi até... De repente o Cid nem falou nada demais. Como ninguém tem acesso, aí ficam soltando essas porcarias aí na mídia, né? Numa dessas aí o Cid é só um incompetente que fraudou o cartão de vacina do Bolsonaro, vendeu relógios que pertenciam à nação. Cometeu alguns crimes graves, não é mesmo? Lesou a nação, prejudicou a outras pessoas. Culpou o Bolsonaro e outras coisas. Depositou dinheiro oriundo da venda ilegal de material pertencente à República Brasileira e depositou na conta do pai. Né? Depende, ele é só um cara que cometeu esses erros. Não tá muito longe, por exemplo, do nível do petista clássico, muito longe, infinitamente longe do nível de um petista. Mas se por acaso for apenas esses detalhes bobos aqui que eu falei, Mauro falou alguns também, a gente vai até pedir desculpa aqui, né? Talvez, vamos devagar com a Andorra. Olha só. Não, eu não falei nada disso, é um criminoso, tá? Porque ele fraudou lá o cartão do Bolsonaro, tá? Não sei que ideia é essa aí. Tá? Vamos devagar com a Andorra aí. Não, tá? Olha só, aí a Malu, voltando aqui para Malu Gaspar aqui, tá? Ela diz que uma das 27 pessoas que prestou depoimento lá, no mesmo dia que o Bolsonaro fez o seu depoimento, no dia 22 de março, que tinha um dos indivíduos que estava depondo, tava com uma mala, tá? Tava com uma malinha, meia dúzia de cueca limpa, tá? Umas 2 bermudas, chinelo, essas coisas assim. Líquido lubrificante, regatas várias, né? Sabe? Também tinha outras coisas também, né? Eu fico pensando, eu não sei, talvez eu esteja meio equivocado, mas até onde eu sei, quando o cidadão vai preso, ele não vai com a malinha dele pra cadeia. Posso estar equivocado, né, mano? De repente as cadeias brasileiras andaram se modificando aí, né? Sabe? Tá bom, prepara minha mala. Seu fulano. Seu fulano, olha só, o senhor está preso. Vamos para a sua casa. Preste muita atenção. O senhor está preso. Vamos agora com a guarnição inteira para a sua residência. E o senhor fará apenas uma mala. Se o senhor não tiver uma mala, o Estado fornecerá uma mala para o senhor. Pegue 5 cuecas. Se o senhor não tiver as cuecas, o Estado fornecerá cuecas ao senhor. Meu amigo, que absurdo. Que absurdo. Mas tá certo. A Malu Gaspar falou isso aqui, né? Pessoal, brincadeiras à parte, vamos falar bastante sério aqui.
esta é a decisão do Chandex. Okay? Página 98, para quem não sabe, tá aqui a decisão do ministro Chandex, tá? Vamos voltar aqui para a página 98. Beleza? Página 98. Olha só. Então, a reunião ocorrida em 19 de novembro, certo? Aquela primeira, sabe a primeira reunião da live que eu fiz no dia 14, que eu mostrei aqui? Lembrem dela, tá? Qualquer coisa aí depois você assiste lá do dia 14, ok? Tinha um bando de gente, Felipe Martins, a Maurício Saad, o padre, que fizeram busca e apreensão nele, o José Eduardo, ok? E aí, conversaram. No encontro realizado no Alvorada, em 7 de dezembro, que a polícia diz que foi esse tempo todo que o Felipe Martins teria demorado, né, acusações da Polícia Federal. Eu discordo, eu acho que não foi o Felipe Martins que escreveu aquele lixo e saiu mostrando, dizendo que era a tal da minuta do estado de sítio. Se o Felipe Martins escreveu aquelas putarias do estado de sítio, pois é, se ele citou aquilo lá, não, por isso eu não acredito que tenha sido nem Bolsonaro, nem Felipe Martins. Isso é aquela minuta, eu acho, opinião do Will, é lógico, né? Eu tô falando a opinião de mim, acho que ele escreveu aquele bando de porcaria lá, que na tal da minuta, aquilo é coisa do Cid. A gente ainda vai descobrir, anote, que eu vou dizer agora. A gente ainda, escute e anote, a gente ainda vai descobrir que o Cid, ele não tem um pezinho no comunismo, assim, ele tá todo, tá enterrado, tá nadando de braçada no comunismo, tá? É a minha opinião e a minha opinião. Como diz o Bolsonaro, é a minha opinião, né? O Bolsonaro falava assim, né? Aí no dia 7 de dezembro, o que demonstraria uma completa, absoluta e total incompetência do Felipe Martins, portanto, eu penso que ele não escreveu nada além dos absurdos que eu acabei de comentar. Então, em 7 de dezembro, aqui 19, quase 20 dias depois, voltou o pessoal todo lá. Mauro Cid, Almir Garnier, Freire Gomes, sentaram, comeram bolachas, tomaram café, alguns tomaram chá, o Cid tomou, oh meu Deus, tem um bicho voando aqui, o Cid tomou um Nescau, né, ele gosta, ele prefere, certo? E aí conversaram e não resolveram nada, 2 reuniões para dar golpe para não resolver porcaria nenhuma, beleza. As mensagens encaminhadas por Mauro Cid, vou até aqui marcar aqui para vocês aqui, as mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes sinalizaram que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, estava redigindo e ajustando o decreto e já buscando o respaldo do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. O general Teófilo, pelo visto, mandava mais do que o comandante do Exército, né? Que o Freire Gomes, para quem não lembra, era o comandante do Exército, né? Beleza. Tudo a demonstrar que os atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento. É o que está dizendo a decisão aqui do ministro Chandex. Esse texto aqui são palavras da Polícia Federal aqui. Beleza. Agora vamos ao desmonte da tese. É o seguinte. O que o general Freire Gomes, conforme o documento do Chandex, que é este que está na tela, o general Freire Gomes fala alguma coisa? Não está mostrando aqui. A única coisa que nós temos são as palavras de um áudio do Cid que fora transcrito. Boa tarde, general. Só para atualizar para o senhor que vai acontecer o seguinte. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida a mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Mas ele sabe, ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu da última reunião. Até aqui, a gente pode ver claramente o seguinte, tem pessoas dizendo assim pro Bolsonaro, use a força, mas ele continua com a ideia da última reunião que, com base nas palavras do Cid, não vou usar. Porque se ele quisesse usar as forças, ele não estaria sendo pressionado para usar as forças. É o que eu compreendo. A contrário senso é o que eu consigo compreender do que está escrito do áudio transcrito do Mauro Cid. Mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. Ele está... cara do agro, são alguns deputados, né? Então, a pressão que ele tem recebido é muito grande. Hoje o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Tem pessoa enchendo o saco do Bolsonaro pedindo para ele fazer alguma coisa, e o Cid está dizendo para o Freire Gomes que Bolsonaro enxugou o decreto. Qual decreto? A gente não tem como ter a menor noção. Isso aqui é só um áudio. Era só um áudio gravado que estava salvo aqui.
E não faz o menor sentido. Porque assim, cadê a pergunta do Freire Gomes para este áudio aqui? Onde é que está? Eu me questiono, Mauro, se de repente esse indivíduo aqui eu só estou perguntando, não gravou na louca uma coisa assim dessas, né? O cara tem importante saber. Será que de repente não mandou na doida, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? Perguntando, como se o Freire Gomes soubesse de alguma coisa. O Cid tá perguntando aqui pro Freire Gomes. E o que ele comentou de falar com o general Teófilo. Eu tô pra te dizer que o Bolsonaro era combinando um churrasco de Natal. Na boa, eu tô começando a achar que era isso. Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo, né? Os caras chegavam lá pra falar com o Bolsonaro, conforme tá dizendo aqui, o Bolsonaro começava a falar qualquer assunto de qualquer coisa, de futebol, de qualquer coisa assim. É isso que tá dando a entender. O que ocorre? Eu vou prosseguir aqui, só me dê um instantinho, por favor. Olha só. Então o Cid disse que o Bolsonaro gosta de bater papo. Beleza, show de bola. Vou voltar. Oh, meu Deus, só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Acho que de alguma forma, como ele está sem sair do Alvorada, como ele está lá preso no Alvorada, é uma maneira que ele tem de desopilar, de tocar para frente. Por essas palavras que não estão em amarelo, dá a entender que o Bolsonaro era bem conformado com a situação toda. Porque se não for, se a força não incendiar, é o status quo que mantém aí como o que estava previsto, que estava sendo feito, que estava sendo levado nas reuniões em consideração. Pelo que está sendo dito nessas reuniões em amarelo aqui, estava sendo dito assim, não, essa coisa vai ficar do jeito que está, não tem o que fazer não, pessoal. O PT levou, fazer o quê? É o alcoólatra que vai governar a nação. É o que eu consigo entender disso que está sendo transcrito aqui de um áudio do Cid. Beleza? Ó, o presidente vem sendo pressionado por vários atores a tomar uma medida mais radical. Bolsonaro não queria, viado. A realidade é essa aqui. Mas ele ainda está naquela linha do que foi discutido, que foi conversado com os comandantes, né? E com o ministro da Defesa. É o que eu consigo entender o que o Bolsonaro não queria. Ele entende as consequências do que pode acontecer. E ele, tá escrito aqui, ó, ele. Ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu. Fez algo muito mais direto, objetivo e curto, ilimitado. E acho que a ideia de falar com o general Teófilo é conversar. Como ele, né? Ele tá preso na Alvorada. Então é uma maneira dele desabafar, de falar um pouco o que ele tá pensando e ouvir, né? Alguém que não possa dar uma solução, mas que, né? Cara, o Cid, meu Deus, o cara não sabe falar, Jesus Cristo. E eu acho que se não botar pilha, digamos assim, né? Se não botar lenha na fogueira, né? Ele mantém ali aquela linha que estava sendo tomada inicialmente e pelo andor da carruagem está dando a entender exatamente de que justamente o Bolsonaro não ia utilizar nenhuma força. Isso aqui, eu repito, está na decisão do dia que acabou resultando a operação do dia 8. Obviamente a decisão ela não sai minutos antes de uma operação do tamanho que foi. Foram várias pessoas várias pessoas que sofreram busca e apreensão. Isso aqui, como eu mostrei para vocês, é da própria decisão que tem 135 páginas, onde a maior parte me parecem ser apenas falas tiradas de contexto. Ok? É o que dá para entender aqui. Beleza? Entendido? E está dentro da própria decisão do Xandão. Certo? Beleza? Espero que esteja tudo entendido aqui. Então, meus queridos, não esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo aqui, tá certo? Colabora com o joinha e se gosta do meu canal. Aqui tá o meu Pix, doeparowill@gmail.com, o Pix é o e-mail, doeparowill@gmail.com. Muito obrigado, tamo junto.